Já fui muito, meu Deus. A gente vem para adorar Ele, amém, queridos? Eu creio, Deus, Ele faz muitas coisas no momento que a gente está adorando a Ele, sabe? O grupo de louvor aqui ministrou canções poderosas aí, o pessoal está arrebentando, né? Flávio tá, cadê o Flávio? O Flávio tá botando, Fabrício, aquela guitarra para chorar, hein? Acho que ele está treinando em casa, não está não? Rapaz, o Flávio tá demais, cara. Te falar. Aí, Ronald, tá não? Até eu que não entendo, estou ouvindo a guitarra chorar. Meu Deus. Vamos nessa, gente. Bota aí para mim, por favor, sua nova realidade. Você está tomando consciência disso? Essa é a ideia. A gente apresenta aqui um tema para você, é para renovar a tua mente, cara. Deixa eu te falar. Estava pensando aqui na hora... Não, antes deixa eu falar 3 coisas. Primeiro, dá uma passadinha na cantina que tem um negócio legal lá hoje para tu. A irmã fez um caldo de grão de bico, cara. Que é isso? O negócio é bom, hein? Eu nunca tinha comido, comi um dia desse aí, até comentei, ela fez hoje, cara. Se eu fosse você, eu passava, mandei separar o meu, então pode comer tudo agora. Outra coisa que eu quero te falar, você não pode perder a série de domingo mais. A gente começou a falar no domingo agora sobre, cara, a mentalidade. Não tem nem o que te dizer. Se tem uma área que o povo de Deus ainda é dominado pelo diabo, é na mente. Eu estava aqui, cara, presta atenção, uma pessoa ficar endemoniada é moleza. Não tem problema nenhum, você vai expulsar em nome de Jesus. Agora, olha aqui para mim, quando a pessoa é dominada pelo diabo aqui, eu fico triste, cara, porque eu não vejo solução, só Deus. Só muita oração para quebrar aqueles demônios que estão dominando uma maneira de pensar. Você conversa com a pessoa abre a boca, justificativas humanas, motivos humanos, não, porque isso e aquilo, eu também não vou, não sei o quê. Eu paro, não converso mais, não converso. Não tem como derrubar uma parede dessa, é uma fortaleza, é isso que a Bíblia chama de fortaleza. Eu percebo rápido, quando eu estou conversando com alguém, já tem uma fortaleza ali. Intransponível, estava conversando com uma pessoa agora antes do culto, conversando sobre isso, intransponível, uma fortaleza intransponível, você explica, você fala, não, porque não sei o que, e você fala, não, meu, acabou irmão, é só Deus para libertar, está dominado pelo inferno na mente, principalmente a área que ele domina, relacionamento. Não vou perdoar, não vou falar, não sei o que. Cara, o diabo está batendo palma. O diabo está rindo, ele está feliz. Problema de relacionamento dentro da igreja, ele está feliz. Já saí do tema, Eduardo. Já saí. Eu vou fazer o quê? O Espírito Santo tem que fluir, cara. A última vez que eu preguei aqui, quarta-feira, eu botei só a tela, não botei um slide. E eu estou para terminar essa mensagem aqui, já tem um mês, que eu comecei falando sobre justiça de Deus, lembra? E não terminei, estou para terminar, e eu fui pegar a irmã Maria. Passei batido, hoje já estou querendo sair, o Espírito Santo está me puxando. O Espírito Santo, por quê? Que o Espírito Santo está me puxando? Porque na hora que a gente estava aqui, toca-me agora, cadeias vêm ao chão, eu só pensava em cadeias mentais. O que é uma cadeia mental? Eu decidi a minha própria maneira de pensar e de acreditar em coisas, em Deus. Por exemplo, eu tenho SES, então eu tomei uma decisão, uma conclusão, porque a gente teve, digamos, vou dar um exemplo, eu quero que você pegue, tivemos um problema de relacionamento, eu e César, e tal, então aconteceu uma situação, então eu decidi avaliar a situação que aconteceu pela minha ótica, não estou nem aí para o lado dele, eu estou sempre certo,
Eu que estou certo, isso é apostasia. Uma pessoa dentro da igreja com pensamento fora da palavra, ela está fora, ela só está aqui, mas ela está fora do reino. É o que a gente chama de apostasia dentro da igreja. Já está, ela apostatou na sua maneira de pensar, já saiu, ela já escolheu como ela crê em Deus. E não adianta você explicar, mostrar na palavra, não adianta, ela já escolheu como ela crê. Eu creio, não acredito, eu creio que é assim, eu penso que é assim, já apostatou da fé. E é a pior prisão que o inferno vem aprisionando pessoas, é essa. Ele aprisiona na maneira de pensar. Ele te oferece pensamentos errados o tempo todo, a respeito de você mesmo, a respeito de outras pessoas e a respeito das situações que você enfrenta. E você abraça, eu também, a gente abraça uma maneira errada de pensar. E nessa maneira de pensar que a gente abraça, Sheila, errada, eu fico sempre confortável. Eu estou bem. Porque a maneira certa de pensar, ela me confronta. Ela me tira da zona de conforto e ninguém quer. Triste, Anabel, é você ver um cristão dentro da igreja, mas com uma maneira de pensar fora. Eu não vejo muita solução, não. Estou sendo sincero para vocês, esse assunto é um assunto que quando eu vejo assim, eu vejo assim, Senhor, está na tua mão, só o poder de Deus, você não convence, você conversa, você não convence, não tem jeito, é só o poder de Deus mesmo para libertar uma pessoa assim. E eu também, se eu entrar nessa, estou livre disso não, ninguém está. Então, cara, você não pode perder a série de domingo. Tá bom? Não pode perder a série de domingo, vem para cá, dá teu jeito, acompanha. A gente começou a falar algumas coisas aí no domingo agora, eu vou entrar fundo nisso, eu vou entrar. O Espírito Santo me deu um comando, cara, eu vou entrar fundo, eu não quero nem saber, vou ficar um tempo nessa série de domingo, falando sobre a mente. Porque tem que quebrar esses demônios, cara. Tem que quebrar essas fortalezas em nome de Jesus. Tem como estar dentro da igreja pensando errado ainda, vivendo do seu jeito. Eu sirvo a Deus do meu jeito. O diabo já dominou minha maneira de pensar se eu falo isso. Como assim eu sirvo a Deus do meu jeito? Quem é o Senhor? É você ou Ele? Quem é o Senhor? É Ele. Então tem que servir do jeito dEle. E qual é o jeito dEle? Se te ferir 7 vezes, perdoa 490. Ponto final, acabou. Se você estiver vindo a adorar a Deus e lembrar que tem alguma coisa com alguém, vai lá e resolve. Esse é o jeito dele. Ah, mas é que não tem que não tem que gente. Tá rindo, né, Daiane? Não tem que é fazer o que ele manda fazer. Aí tu vai ser abençoado. Posso, Espírito Santo, ir para o tema aqui? Como é que é? Amém. Então, vamos lá, gente. Sua nova realidade, a gente está falando disso aqui, né? 2 Coríntios 5,17, na versão da Bíblia Viva. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova. Eu falei que ia falar 3 coisas. Uma foi a cantina, a outra foi a série de domingo e a terceira. Eu gravei um devocional ontem. Eu vou te falar. Ele vai começar segunda-feira, mas já estou te avisando. O tema é o falar em línguas. Muita gente tem dúvida nesse negócio. E está muito bem explicadinho, gente. Pela graça de Deus, o Espírito Santo botou graça no meu coração, me ensinou. Eu botei ali tudo divididinho, bem explicado. É um devocional de ensino. Tu vai ter que, esse devocional que vai entrar aí a partir de segunda-feira, o falar em línguas, tu vai ter que parar para poder assistir, porque é ensino. Estou dividindo certinho os tipos de falar em língua, o propósito de cada uma, qual o benefício da oração em línguas. Vai te abençoar demais, tá bom? Então vamos nessa. Torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma. Então a gente tem conversado sobre isso, né? Que uma vez que eu estou em Cristo Jesus, a minha realidade mudou, gente. Diga amém. Isso.
Mudou completamente. Agora, muitas vezes do lado de fora parece que nada mudou, mas a realidade é que por dentro mudou tudo. Tá? Totalmente nova por dentro, teve início uma nova vida. Tá? Só que se a gente considerar que somente coisas naturais, parece que não mudou nada. Mas o mundo do espírito, ele é muito mais real do que o mundo natural. E é isso que a gente tem que considerar. Eu e você não podemos considerar a nossa nova realidade pelo ponto de vista natural. Eu e você precisamos considerar a nossa nova realidade pelo ponto de vista do céu. Porque é pelo ponto de vista do céu, através da tua crença, que se manifesta. Amém? Então a gente falou algumas coisas a respeito da nossa nova natureza. Falamos que a nossa natureza mudou completamente. Sabe, éramos mortos espirituais, agora somos vivos espiritualmente. Fomos completamente libertos. César mandou ver aqui semana passada. Fomos completamente libertos do domínio de Satanás. Ele não tem mais poder legal sobre a nossa vida. Então eu tenho que mudar a minha mentalidade. Vou dar um exemplo, eu não posso mais me ver como prisioneiro, eu tenho que me ver como liberto. E aí a minha atitude vai mudar. Vamos dizer um exemplo. Não sei, alguém aqui pode ter muito problema com o vício de ficar nesse negócio, nessa potroca aqui. Que essa potroca aqui está acabando com a vida de muita gente. Então você não pode, vamos dizer, vai fazer uma oração a Deus: Senhor, me ajuda a me libertar de ficar no celular toda hora. Essa oração está errada, você já foi liberto. Estou dando um exemplo de celular, mas pode ser qualquer outra coisa. Senhor, me ajuda a me libertar da pornografia, me ajuda a me libertar da fofoca, me ajuda a me libertar da bebida, me ajuda a me libertar de não sei o que. Está errada essa oração. Ele não vai te ajudar a te libertar, ele já te libertou. Por isso que eu falo, não tem culto de libertação. O que eu tenho que fazer agora então? Eu tenho que me posicionar na liberdade que eu tenho. Eu preciso olhar para esse negócio aqui e falar: isso aqui não me domina. Senhor, me ajuda, eu vou parar de ficar olhando esse negócio aqui toda hora, porque isso aqui não me domina. Aí toda vez que você sentir vontade, você fala de novo: isso aqui não, eu duvido em uma semana você não ter mudado o comportamento. Agora tem muita gente que não consegue abandonar comportamentos porque está pedindo ajuda a Deus e não está se posicionando. Começa a se posicionar. Deu vontade? Eu já fui liberto. E não pega. Deu vontade de novo? Isso não me domina, eu já fui liberto. O Senhor Jesus já realizou uma obra, eu já fui liberto, eu não sou dominado por isso aqui. Começa a fazer esse exercício. Eu duvido, Lavínia, eu duvido não conseguir se livrar de qualquer coisa. Duvido. Vai libertar, porque você está agora crescendo a tua consciência da tua nova realidade. Daquilo que o César falou aqui na semana passada. Vivemos no reino de Deus como filhos do rei, e não mais no império das trevas. Ele nos tirou de lugar. Ei, o teu endereço espiritual mudou. Era império das trevas, agora é reino do Filho do seu amor. Me mudei, Então Satanás não vai mais te encontrar no endereço antigo. Vai bater de cara na porta. Você está agora no reino. E a gente também falou que nós fomos redimidos do poder das trevas, ou seja, Satanás não tem mais poder legal sobre nós. E aí eu comecei a falar: será que eu consigo acabar hoje? Eu vou ter que acabar. Feito justiça de Deus. Isso aqui, eu te expliquei, está gravado, se você quiser relembrar, mas há muitas pessoas que confundem essa questão de justiça de Deus. Não é que Deus vai fazer justiça. Não confunda justiça com juízo. Justiça é de Deus, é o ato de justificação. Juízo de Deus ele vai julgar mesmo, porque ele também é um juiz. Amém, queridos? Então fomos feitos justiça de Deus, como está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Percebe como quando a Bíblia fala da nossa nova condição em Cristo, sempre coloca o verbo no passado. Então você não será feito justiça.
Da mesma maneira que você não será liberto, você foi liberto. Da mesma maneira que Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Ou aí não é isso que está lá em Efésios? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, cara, quando você olhar para algo na tua vida, você tem que olhar como uma obra feita, você tem que olhar para o passado, porque o ponto de partida da tua vida é a obra da cruz. Não é o que vai acontecer para frente, é o que Ele já fez. Agora, essa condição de justificado é uma condição que a nossa mente questiona demais, porque a gente ainda falha, a gente ainda comete erros, e a primeira coisa que o inferno levanta é a condenação. Mas justamente a consciência de justificação é o antídoto, é o remédio contra a condenação. Se você tem consciência que Ele já justificou você, o inferno não ganha na condenação na tua vida. Então, se a gente poderia traduzir esse texto aqui dessa maneira: Ele se fez morte por nós, para que tivéssemos vida eterna. Zoe. Então, o pecado se tornou justiça e a morte se tornou vida. Amém, queridos? Então, ser nova criatura, ser nascido de Deus, é receber a natureza de Deus, o Espírito Santo. Isso é ser feito justiça de Deus. Ser justificado é ser livre de todo prejuízo. Presta atenção, gente, o pecado gerava um prejuízo. Está escrito: o salário do pecado é a morte. Só que essa palavra morte no original, ela é uma palavra assim, que ela traz com ela tudo de ruim. Não é só morte assim no sentido físico, porque tem muita gente que vive no pecado e ainda não morreu, mas estão em condição de morte espiritual, estão em condição de miséria, estão em condição de prejuízo, estão em diversas situações, não prosperam em nada, família destruída, tudo destruído. Isso é morte. Quando você vê assim, morte, você vê tudo de ruim, que engloba tudo de ruim. Assim como vida, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Jesus não está falando que vida em abundância é que você vai viver 150 anos. Jesus está falando de uma qualidade de vida, envolve tudo de bom também. Assim como morte envolve tudo de ruim, prejuízo, miséria, escassez, vida de Jesus também envolve tudo de bom. Bênção, vitória, prosperidade, avanço, crescimento, vida em abundância. Quem está entendendo isso? Então a nossa condição mudou completamente. Por quê? Porque todo o estado de prosperidade do céu veio habitar em você. É só por isso. Não tem a ver porque eu sou bonito. Tem a ver que o Espírito Santo está em mim e em você também. Então todo o estado de prosperidade do céu habita em você. Como é que não vai mudar? A vida de Deus veio habitar em mim. Como é que a minha natureza mudou completamente? Então, justiça é a minha herança espiritual genética. É porque a genética espiritual de Deus está em mim, gente. Eu espero que você esteja entendendo isso. Se você é filho de um rei, você é príncipe. Ponto final. Ah, mas eu sou um vacilão. Eu também, mas a gente é príncipe, porque o sangue real corre nas minhas veias. E na tua também. Separa a condição que Cristo te colocou dos teus erros. Teus erros você tem que lidar com eles, você tem que melhorar, você tem que avançar, a gente vai falar disso, mas não muda quem você é em Cristo. Uma vez que você creu nele, toma posse pela fé. A não ser que você decida viver na prática do erro. Aí é outra história. Então é a nossa condição, porque Jesus, ele fez uma obra na cruz, derrotando o diabo e o pecado definitivamente. Lá em Isaías 53, quando diz assim, ele levou as nossas enfermidades, ele levou as nossas doenças, ele levou os nossos pecados, o verbo no hebraico é o mesmo, é o verbo nasa. Esse verbo nasa no hebraico dá a ideia de alguém que levou algo em caráter definitivo. Ele levou o problema do pecado, foi resolvido. Então preste atenção, ninguém irá para o inferno por causa de pecado. É a realidade.
O problema do pecado já foi resolvido. As pessoas irão para o inferno por não crer no Filho de Deus. Pastor, você é um herege. Agora, nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Eu não sou herege, você que não lê Bíblia direito. Abre a tua Bíblia aí, João capítulo 3. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse verso está dizendo que Deus já fez o que tinha que fazer para que todos não pereçam. Deus já fez o que tinha que fazer para que todos não pereçam. Então o problema do pecado foi resolvido. A salvação está disponível. Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna está aí. Vamos continuar. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha aí. Jesus veio para salvar. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora ele vai dizer qual é o julgamento. Verso 19. O julgamento é este, que as pessoas estão cometendo muitos pecados e por isso vão para o inferno. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Percebe, gente? A condenação é não crer em Jesus, é não crer na luz. É gostar mais das trevas. A condenação não é estar nas trevas, é gostar mais das trevas do que da luz. Se eu for para Jesus, eu vou ter que largar esse estilo de vida gostoso que eu vivo. Aí está a condenação. Não é o pecado em si, você não creu em Jesus. Quem está entendendo? Então, só para você entender que você creu em Jesus. E se você creu em Jesus, é por isso que está escrito: não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se a condenação é não crer em Jesus, você creu em Jesus, acabou. O inferno fica te perturbando com condenação. Que ele é safado, mentiroso. Não pode te condenar. Mas você precisa ter muita consciência de que você é justiça de Deus. Ser justiça de Deus, queridos, é se tornar legalmente um filho de Deus com todos os privilégios. Foi a justiça que Adão perdeu, mas foi restaurada por Jesus. Amém? É isso aí. Mas a tua mente questiona isso aqui. Mas você não pode dar mole para ela, por isso que a gente está falando sobre a mente no domingo. Então a gente falou sobre algumas verdades sobre a justiça de Deus. Falei com vocês que justiça de Deus, justiça não é santidade, não confunda. Você cresce em santidade, mas você não cresce em justiça. Santidade tem a ver com o meu comportamento, justiça tem a ver com a minha condição em Cristo. Então justamente porque eu fui justificado, eu posso crescer em santidade. Mas eu não cresço em justiça. Você não será mais justo daqui a 10 anos do que você é, mas você pode ser mais santo. Mais justo não. Então não confunda justiça com santidade. Justificação é um ato, santificação é um processo. Que começa quando você entrega a sua vida a Jesus e vai até o final dos seus dias. Quem está entendendo? Falamos sobre isso. Outra coisa que nós falamos, que ser justiça de Deus é o direito de estar na presença de Deus sem sentimento de culpa ou inferioridade. É uma roupa que você veste. Justiça de Deus é uma roupa. Eu fui justificado em Cristo, eu posso acessar a presença dele. 3, e a gente parou por aqui. O fortalecimento da consciência de justiça depende da renovação da mente na palavra de Deus. Tudo depende da renovação da mente na palavra de Deus, inclusive isso. Porque você não cresce em justiça, como eu falei, mas você cresce na consciência de que você é justificado. Isso pode crescer muito, desde que você continuamente renove a sua mentalidade nesse assunto,
Você aprenda cada vez mais sobre esse assunto, você vai crescendo em justiça. Você vai se tornando mais consciente da sua nova realidade. Da mesma maneira, o inferno ele não pode roubar a minha justiça, mas ele pode me roubar na consciência de justiça. E ele me rouba na consciência de justiça toda vez que ele faz eu olhar mais para o lado de fora do que para o lado de dentro. É o que eu botei aqui, ó. Não botei não, desculpa. Sou roubado na consciência da justiça toda vez que dou mais crédito ao que vejo e ao que eu sinto do que à palavra. Os teus sentimentos vão te roubar a consciência de justiça. As situações que você enfrenta visam te roubar a tua consciência de justiça. Não permita, cresça na comunhão com o Espírito Santo, com a palavra, para você saber e ninguém te convencer do contrário. Quer ver uma consciência que você tem muito? É da salvação. É difícil eu te convencer que você não é salvo. Eu sei. Porque ao longo dos anos você vem ouvindo muita mensagem sobre salvação, sim ou não? Você sabe muito sobre salvação, sim ou não? Quantos natais você já ouviu aquela peça, aquele jogral, dança profética, um plano para salvar, dança profética com, sim ou não? Então você tem muita consciência de salvação. Ninguém consegue te convencer que você não é salvo. E você tem que crescer na mesma consciência de justiça, para ninguém conseguir te convencer que você não é justificado. Como que eu cresço, pastor? A fé vem pelo... É pregado isso na igreja? Pouco. Quem fala sobre justiça de Deus? Pouquíssimos lugares. Como é que a igreja vai crescer nessa consciência, se não é ensinado? Eu mesmo nunca tinha ouvido uma mensagem sobre justiça de Deus. Então, agora eu quero ir para os 3 tópicos finais. Ainda tem 3 verdades para falar sobre justiça contigo. Mais uma. Ao nos tornarmos justiça de Deus, nos tornamos... É isso que você tem que entender. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Se tirar um raio-x do teu espírito, não dá para saber onde está o Espírito Santo, onde está você. Está misturado. Por isso você é justificado, porque você é um com Deus. Se você questiona a tua condição de justificação, você está questionando também a habitação do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo habitar em mim e eu não ser justificado, é isso. Então eu não posso abrir minha boca para dizer que o Espírito Santo está em mim e ao mesmo tempo achar que eu estou sendo condenado por algo. Porque está escrito, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se é Deus quem os justifica. Quem justifica não condena. Justiça e condenação não combinam. Sentimento de culpa, de condenação. Sabe? É um equilíbrio que a gente tem que ter, mas eu estou trazendo essa nova realidade para você entender. Não deixe o inferno te condenar por causa de erros, gente. Amém? Você é um só com Deus. Outra verdade, que aí vai trazer esse equilíbrio do qual eu estou falando. É importante não só conhecer, mas também viver essa justiça, é lógico. Se eu sou justiça de Deus, o meu estilo de vida é de um justificado em Cristo. Porque aí senão eu também vou para o outro lado, né, da vala. Está escrito assim, lá em 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus, olha aqui para mim, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é justificado, todo aquele que é justiça de Deus, todo aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro, todo aquele que nasceu de Deus, todo justo, não vive na prática do pecado. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então percebe? Tão importante quanto conhecer é o viver a prática dessa justiça no dia a dia. É como eu falei do celular, é você olhar para aquilo que está te assediando, porque lá em Hebreus vai dizer que o pecado tenazmente nos assedia. O que é tenazmente? Com muita força. O pecado nos atrai com força.
Mas é você fazer como eu falei do celular, isso não me domina mais, eu fui justificado. E você vencer. Tem que ter esse equilíbrio, gente. Porque eu estou dizendo que eu sou justificado, mas se eu vivo na prática do pecado, eu anulo isso. A nova criatura não vive na prática do pecado. Então, é assim que você tem que ter cuidado de lidar com seus erros. Cometer erros, eu e você vamos cometer. Se arrependa rápido. Olha aqui para mim. Se arrependa rápido. Está escrito: filhinhos, não pequeis. Não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, está vendo? Quando fala de libertar de pecado, fala de justiça. Jesus Cristo, o justo. Podia botar qualquer outra coisa, o santo, o rei, mas botou o quê? O justo, porque ele me justificou. Então toda vez que eu erro, eu preciso lembrar que ele é o justo. Em Hebreus também vai dizer que ele é justo e justificador daqueles que têm fé nele. Então ele não é só justo, ele é justo e justificador, ele me justificou. Então João ele coloca direitinho: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele já te justificou. Agora, o mesmo João que escreve isso, ele escreve também: não viva na prática do pecado. Percebe o equilíbrio? É não deixar teus erros te roubarem o senso de justiça, e ao mesmo tempo não deixar a justiça fazer com que você viva: eu fui justificado, então acabou. Não. Não dá. Se arrependa rápido e saia desse lugar de condenação. Ao mesmo tempo, não viva na prática do pecado. Quanto antes eu me arrependo, eu prefiro assim, eu até me lembrei aqui, Giovanni, sem pede, sem nada, está ótimo. Você precisa entender isso. Porque o inferno ele fica te levando ou para um avala ou para o outro, ele quer te tirar do propósito. Então, ou você está na condenação, porque você cometeu um erro, e ele levanta teu passado o tempo todo. O inferno levanta teu passado, ele quer até provar que o que você está vivendo é consequência de... Ele vai levantar. Então você tem que ter equilíbrio. Espera aí, eu já me arrependi, eu já pedi perdão. Você tem que crer que Deus já te perdoou, cara. Porque está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e... Olha a justiça aí de novo. Se confessar, a justiça é o antídoto para a condenação, cara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e mais o quê? Nos purificar de quê? Toda o quê? Olha a justiça aí de novo. Tirar todo o senso de que você não é justificado. O inferno ganha pra caramba nessa área, gente. Porque se você não se vê justificado, você não se posiciona como tal, aí ele te domina. É tipo assim, é um elefante que está amarrado com macarrão. Tem um poder enorme dentro de você, mas você não sabe, você fica preso em cadeias fracas. Ele não pode mais te prender. Eu sei, não tem amém, você está dormindo. Vou repetir, ele não pode mais te prender. Então, o último dessa noite, para a gente fechar, é a última consideração que eu quero fazer sobre justiça. Ser justiça de Deus é uma condição conquistada pela fé. Isso aqui é algo que você precisa entender também. É porque eu oro muito, pastor, sai desse lugar, cara. É porque eu jejuo. É porque eu falo língua estranha, não tem isso. Se tem algo que Deus fez por nós que a gente não poderia fazer, chama-se justificação. Por quê? Se eu não entendo que é pela fé, eu corro um sério risco de entrar numa coisa que ninguém na igreja pode entrar. Senso de justiça própria. É uma roupa que você não pode vestir. Se eu acho que eu sou justificado e que Deus gosta de mim, porque eu oro bastante, porque eu não peco, porque eu não cometo os mesmos erros que a Laiane, porque eu sou melhor do que o César, já vesti a roupa errada. É pela fé e somente pela fé.
E você percebe quando a pessoa está no senso de justiça própria. Tem uma característica da pessoa que veste o senso de justiça própria. Qual é, pastor? A boca dela é muito crítica. Uma pessoa muito crítica, ela está com a mentalidade dela já foi dominada pelo vírus da justiça própria. Por que ela está criticando? Porque ela se vê melhor. Não vista essa roupa da justiça própria. Porque a justificação é pela fé e somente pela fé. Então não é porque hoje você não está cometendo um erro e o César está, que você é melhor do que ele. A Bíblia diz que nós, quando julgamos os outros, somos indesculpáveis, porque praticamos as mesmas coisas que condenamos nos outros. De uma maneira ou de outra, os pecados são os mesmos. E sabe qual é o pior de tudo? É que o meu pecado é sempre horrível quando é o outro que está praticando. O meu pecado é sempre horrível quando eu vejo ele na vida do Carlinhos. Quando eu vejo a Laiane fazer o que eu faço é horrível, mas quando sou eu que faço, nem percebo. Tomar muito cuidado com isso, gente, porque a justificação é uma posição conquistada pela fé. Não depende do que o homem faz, não é por merecimento humano, não é por sacrifício humano, não é por aquilo que o homem é ou tem, e sim por aquilo que Jesus fez. O que o homem produz é sempre algo humano. O homem não pode produzir nenhuma justiça. A Bíblia chama a justiça dos homens de trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia quando a Bíblia fala isso? Era o pano que as mulheres usavam no passado quando ficavam menstruadas. Então, justiça humana é um modo desse usado. Ou seja, não serve para nada, é nojento. É quando Deus olha e vê um homem tentando se justificar como melhor do que o outro. Deus olha e isso é nojento, porque todos estão debaixo dos mesmos pecados e eu salvei a todos igual. Quando Deus olha o Ronald se achando melhor do que eu, ele fala, isso é nojento. Quando Deus olha o César se achando melhor do que a Valdenice, ele fala, isso é nojento. Não consegue nem olhar os próprios erros, eu salvei os dois igual. Quando Deus olha um falando mal do outro, Deus fala, isso é nojento, está se achando melhor, não sabe que estava indo para o mesmo inferno. Tudo que o homem produz é humano. O homem não produz verdadeira justiça, Deus produz verdadeira justiça. Jesus, o santo, o irrepreensível, o imaculado, o perfeito, Ele sim morreu no nosso lugar. Isso é justiça, Ele não tinha defeito. Ele poderia se ver melhor que todos, mas Ele foi para a cruz. Se deixar eu vou até meia-noite falando disso. Justiça, ser justiça de Deus, é um dom que se recebe pela fé e não por obras. Recebe a justificação e fica quieto. Você não é melhor do que ninguém, nem eu. Justiça é um estado, porque o Espírito Santo habita em mim, não uma prática. Prática é santidade, volto a dizer. O simples fato de cometermos erros não nos retira da condição de justificado. Vou repetir. O simples fato de cometermos erros não nos retira da posição de justificados. O problema é quando eu erro, não reconheço, estou na prática do erro. Aí eu já entrei numa condição ruim. Mas o simples fato de cometer um erro, não. E a gente não entende muito isso, porque a nossa cultura é muito impregnada pelo senso de justiça própria. No reino dos homens, tem que fazer muita coisa para merecer alguma coisa, sim ou não? Por isso que a gente não entende a justiça de Deus. Ele me deu de graça. Mas lá no teu trabalho, se você não trabalhar, não recebe. Sim ou não? Na academia, se não treinar, não cresce. Fica igual o Eduardo, frango a vida toda.
É assim. De modo geral, a gente está acostumado a ter que fazer muita coisa para receber de volta, sim ou não? E é isso mesmo, porque a vida é um campo de semeadura. Agora, a justiça de Deus não. Ele me deu de graça. E aí a nossa mente buga. Não é possível. Quem nunca ouviu isso? Não é possível. Matou, roubou, ficava com não sei quem, ficava com 10 mulheres por dia, agora virou santinho. Agora é da igreja, diz que vai para o céu. É, justiça de Deus é isso, ninguém entende. Se genuinamente se arrepender, se genuinamente entregar a vida a Jesus, ô Lucília, está justificado. Então eu quero terminar fazendo essa leitura. Posso? Posso ainda um pouquinho? Obrigado. Não, pode continuar tocando, é só para vocês esperarem mais um pouco, tá? A gente está junto. Romanos 3, 21 ao 28. Diz assim, marca aí na tua Bíblia, depois lê em casa. Olha o que é a justiça de Deus. Eu vou fechar essa noite com isso. Que texto maravilhoso. Romanos é maravilhoso para falar sobre isso. Romanos 3, do verso 21 ao 28 diz, mas agora, sem lei, sem obras da lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela... Tu não está lendo aí não? Sendo testemunhada pela lei e pelos... Por que ele está falando isso? Vamos entender a Bíblia junto? Por que ele está falando que a justiça de Deus se manifestou sem lei, mas sendo testemunhada pela lei e pelos profetas? O que ele está falando? Está falando que Jesus se manifestou sem lei, mas a lei fala dele e os profetas falam dele. Então é testemunhado pela lei e pelos profetas. Entendeu? A Bíblia toda fala de Jesus, profetizaram sobre Jesus, a lei fala de Jesus, os profetas, os livros proféticos. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, aleluia, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua... Então tá vendo, não é Deus vai fazer justiça, Deus já fez justiça matando Jesus no teu lugar e no meu lugar. A justiça de Deus já se manifestou. Deus fez isso para, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o quê? Justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É o meu caso, é o teu caso. Olha a pergunta que ele vai fazer para mim e para você: onde fica então o orgulho? Onde fica então eu sou melhor? Olha o que ele responde, ele mesmo responde. O apóstolo Paulo, ele perguntava e respondia: onde fica então o orgulho? O que ele responde? Foi totalmente excluído. Por meio de quê? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado independentemente das obras da lei. Aleluia. Então feche com esse último slide aqui, ó. Bota para mim aí, que já me travaram. Bota o último slide aí para mim. Me tiraram aí o direito de ser justiça de Deus é para todos os que creem e recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Fique de pé, vamos adorar a Deus.